Olá, olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma visão semanal. Eu sou a Aline, analista aqui da corretora XTB, e hoje a gente vai falar nesse seminário sobre os principais eventos dessa semana. Uma semana extremamente importante, agitada, de muitos dados, e que a gente vai trazer pelo menos as principais informações aqui para você. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar. Todos os dias tem vídeo novo. E se você também não nos acompanha no Instagram, fica o convite XTB Brasil, porque os conteúdos do Instagram são diferentes daqui do YouTube. E bem, vou passar para a tela completa, porque essa semana será uma semana de decisão de taxas de juros. Nós temos 3 grandes bancos que vão divulgar a decisão de política monetária essa semana, que é o Fed, o Banco do Japão e o Banco da Inglaterra. E nós vamos conhecer também lucros empresariais das empresas, né? Então, principalmente das Big Techs. A gente vai falar um pouco disso. Basicamente, isso que vai nortear a semana. Não somente a parte de decisão de taxas de juros, mas a gente tem payroll também essa semana. Então, vamos acompanhar. Essa semana promete muita volatilidade e a gente precisa entender qual a situação do mercado, em que momento ele se encontra, quais são os principais fatores que a gente precisa acompanhar, tá? Então, eu montei aqui uma apresentação e depois a gente vai passar também para análise de alguns ativos principais. Eu vou começar com o mercado americano, que é o que está no foco, na verdade, né? Um dos focos. E aqui a gente tem até uma possibilidade, né? Que já começa a se falar sobre os recortes, né? Sobre os cortes das taxas de juros para setembro. E a decisão do Fed esta semana, que vai acontecer na quarta-feira, dia 31, às 3 horas da tarde, não se espera, o mercado não se espera, obviamente, nenhum tipo de alteração de taxas, mas acredita que o Jerome Powell, que é o presidente da Reserva Federal, pode trazer alguma informação sobre o que esperar da reunião de setembro. Lembrando que ele já veio, né, no começo do ano, quando finalizou a última reunião do ano de dezembro, ele comentou que via possibilidades de redução de taxas para 2024. No início do ano, a inflação começou a voltar, né, a aumentar, e aí ele já mudou as perspectivas. Se falou numa redução em junho, julho e agora se fala em setembro. No último dot plot que a gente consultou, conheceu, né, em março, que foi o calendário de pontos, a maioria, né, dos membros da Reserva Federal acreditam uma, no máximo 2 reduções para esse ano. Só que, antes de tudo isso acontecer, aqui nesse slide, o que eu trago para vocês? É até interessante vocês darem um print e aí vocês vão saber quais são os principais eventos. Então, aqui ele está me falando quais são todos os eventos importantes que vão acontecer antes da decisão de taxas no dia 18 de setembro. Então, a gente vai ter dados de PMI, a gente vai ter dados de PPI, CPI no dia 14 de agosto. A gente tem o PCE, que foi o que a gente conheceu recentemente, eu vou falar sobre ele também, que é o dado de inflação que a Reserva Federal leva em consideração. A gente vai ter vários PMIs também, vai ter outro CPI no dia 11 de setembro. Então, até a decisão de setembro, a gente tem 2 dados de inflação, 2 dados de CPI, 2 dados de PPI também, que é a inflação ao produtor, sem contar a parte de vendas também, PMIs e outras coisas. Por quê? A junção, conhecimento de todos esses dados, isso que eu nem estou falando de mercado de trabalho, né? Todos esses dados vão compor essa análise que a gente precisa para entender qual o rumo referente à Reserva Federal daqui para frente. Então, não se espera que ele possa dar algum sinal inequívoco, né, de um corte para setembro, mas provavelmente ele vai dar a abertura para essa possibilidade. Mas o mercado já está acreditando que o melhor momento para ele comunicar esse corte vai ser no simpósio de Jackson Hole, que vai acontecer no dia 24 a 26 de agosto, que é praticamente uma reunião de banqueiros centrais que falam sobre as perspectivas de política monetária. Então, todo ano, geralmente, quando acontece esse simpósio, o Jeremy Powell traz alguma reflexão e principalmente uma opinião sobre a política monetária e quais são os projetos futuros. Então, bem importante também a gente acompanhar. Se não for agora no dia 31 que ele dê tantos sinais disso acontecer em setembro,
Pode ser que no simpósio, que até lá já vai ter conhecido outras informações, como os dados de inflação, por exemplo, ele consiga trazer alguma informação adicional para a gente, tá? Aqui, atualmente, o que eu quero mostrar para vocês? O mercado está precificando uma redução de 100% de taxas de juros em setembro, que são. E o mercado também prevê cerca de 3 cortes até o final do ano. Ou seja, se nessa reunião de julho, que é a que vai acontecer agora quarta-feira, não tem probabilidade de mudança, seria uma manutenção, depois a gente teria só mais 3 reuniões no ano, que seria setembro, novembro e dezembro. Então, se o mercado prevê 3 reduções no ano, então seriam 3 reduções a partir dessa reunião de julho. Mas essa avaliação de 3 cortes, ela parece muito otimista. Até porque o Fed indicou no seu calendário de pontos, como eu estava falando anteriormente, uma redução, no máximo 2, tá? Então, eu particularmente não acredito que ele vá fazer 2 reduções de taxas em reuniões seguidas. Nem o Banco Central Europeu fez isso. Então, eu acredito que Fed, de repente, possa reduzir a taxa em setembro, e aí pula a reunião de novembro e talvez uma redução para dezembro. Vai depender muito de como a inflação vai reagir e, claro, né, PIB, também parte de PMI, ver como que vai estar o crescimento da economia em paralelo com a inflação e também mercado de trabalho. Então, há um espaço para uma potencial decepção se o Fed não der nenhum sinal nessa reunião de julho. Então, essa reunião de julho pode trazer um certo pessimismo caso no discurso do Jeremy Powell ele venha com um tom, de repente, até mais hawkish, né? E bom, esse gráfico ele é bem interessante. Historicamente, o Fed levou diferentes períodos para passar do último aumento de taxas de juros ao primeiro corte. No ciclo atual, já se passaram 12 meses, ou seja, já faz um ano que nós estamos nesse nível de taxas de 5,5%. Então, isso indica que o Fed tem mantido as taxas altas por um período considerável já. Então, aqui ele mostra todos os períodos em que a Reserva Federal precisou fazer um aumento de taxas e quando ela começou a reduzir. Então, aqui foi de 5 meses, aqui foi de 18 meses, que foi de março de 97 a setembro de 98. Depois, a gente teve 8 períodos, né, 8 meses. Depois, em junho de 2006 até setembro de 2007, foram 15 meses. E agora, praticamente, o terceiro período mais demorado para começar a redução de taxas de juros. A economia dos Estados Unidos ela está muito forte. Então, o emprego estava muito aquecido, o PIB, de uma certa forma, ainda está bem positivo, inclusive a gente teve leitura na semana passada. Então, a gente precisa entender se de fato esse pouso suave, que é evitar uma recessão, de fato vai acontecer. Mas a gente sabe que a inflação ela é extremamente importante. A gente só está nesse cenário que a gente está hoje, de altas taxas de juros e manutenção dessas taxas altas, devido à inflação que não tem voltado à meta, que é de 2%. Então, a gente tem todo essa trajetória aí pela frente, né? E aqui a gente está medindo a curva de juros, né? Ou seja, a curva dos Estados Unidos ficou invertida por muito tempo. O que isso quer dizer? Que aqui a gente tem o eixo zero, no caso, então a curva, quando ela está abaixo do eixo zero, ela está invertida. Ou seja, a taxa de juros de curto prazo ela é maior do que de longo prazo. A curva normal é que a taxa de juros de longo prazo pague mais do que a taxa de juros de curto prazo. Quando a gente tem uma taxa de juros, uma curva de juros invertida, acontece isso. E reparem que quando a gente tem esse cenário de uma curva invertida, onde ela está mais alta no curto prazo do que no longo, a gente vê cenários de recessão. Então, esse cenário cinza no gráfico, eles são cenários de recessão. Então, aqui a gente observa que 2023, 2024, a gente estava com essa curva bem invertida. Até o momento não teve cenário de recessão, mas a gente precisa acompanhar se de fato essa manutenção, por isso que é bem delicado essa decisão de taxas, né, da Reserva Federal, principalmente mais para setembro. Porque se ela começar a demorar muito também para essa redução, ela pode começar a trazer, né, a economia americana para um cenário
mais de recessão. Então, isso também acaba sendo preocupante, afasta alguns investidores também do mercado de renda variável. Então, a gente começa a observar. Porém, essa curva ela veio diminuindo, então isso dá abertura para, de repente, encontrar uma redução das taxas no curto prazo, tá? E aqui a gente tem uma correlação entre o ouro, dólar, né, e os movimentos da Fed. Então, o Fed ele pode tanto apoiar o ouro, enfraquecer o dólar, e pode causar mais uma liquidação das ações de tecnologia contra as empresas menores. O que isso quer dizer? O ouro ele marca uma correção após atingir as máximas históricas, mas as expectativas de corte finalmente começam a aumentar. E após essa consolidação de abril. Então, a gente vai olhar daqui a pouco o gráfico do ouro, que bateu máximas históricas, teve uma certa correção, mas num cenário onde a gente encontra a redução de taxas de juros, a gente encontra um dólar mais fraco, que consequentemente traz uma força para o ouro, porque eles têm uma correlação negativa. Então, se os dados continuarem a justificar os cortes, o ouro deve retornar os ganhos. Então, aqui a gente consegue observar que essa linha pontilhada, ela vai medir a probabilidade do Fed, né, de taxa. A vermelha mede o preço do ouro, tá? E aqui ele está medindo a probabilidade de setembro e de dezembro, né? Então, a gente vê que quando tem uma redução, a gente tem um aumento, né? Então, referente ao preço do ouro. E aqui a gente tem um comparativo entre o Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, com o Russell 2000, que são as empresas de pequena capitalização. Então, as empresas que mais sofrem com o aumento das taxas de juros, né, com as taxas de juros mais altas, são as empresas menores, as small caps. O Russell 2000 sente muito. Por quê? São empresas que dependem de mais financiamento. Então, quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, as empresas crescem menos. Se a gente começar a encontrar uma redução das taxas de juros, essas empresas tendem a ter uma variação maior, inclusive que as grandes empresas, como as de tecnologia. Então, os investidores estão se livrando de empresas de tecnologia. A gente viu, inclusive, semana passada, retrasada, a gente teve uma liquidação muito forte das empresas das Big Techs. O mercado, né, meio que saindo um pouco dessas empresas, os índices tiveram uma correção muito grande, inclusive os resultados empresariais de algumas delas não foram tão satisfatórios como esperado, e isso está fazendo toda essa movimentação e trazendo um olhar para o Russell 2000 também. Então, o que também está relacionado a essa falta de surpresas positivas, como eu estava falando em relação aos resultados. Por outro lado, as empresas menores, que são consideradas mais cíclicas e devem ganhar durante os períodos do corte de juros. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem desde o início de julho, o Nasdaq perdeu cerca de 5%, desde a divulgação do dado de inflação, e o Russell 2000 começou a ter fortes ganhos após a publicação da inflação, que está de 9%, porque a última leitura foi surpreendente, foi uma leitura positiva. Então, o Nasdaq e o Russell 2000 aqui no ponto 100, o Nasdaq até estava com um cenário um pouco mais positivo, o Russell 2000 também, mas aí o Nasdaq começou a cair e o Russell 2000 começou a ter um cenário mais positivo justamente por conta dessa possibilidade maior de redução de taxas de juros. Então, aí que a gente pode encontrar possibilidades e oportunidades adicionais, tá? Como eu falei, na semana passada a gente conheceu o relatório do PCE, que estava dentro das expectativas, caiu abaixo da leitura de maio, né, referente ao maio. E do ponto de vista da Fed, os dados devem ser satisfatórios porque confirmam a estabilidade contínua dos preços. Então, o PCE nada mais é que a inflação que a Reserva Federal leva em consideração. Inclusive, se você tem dúvidas qual a diferença entre o PCE e o IPC, aqui no canal eu fiz um vídeo explicando sobre essa diferença e é bem interessante vocês entenderem, porque a Fed, o Reserva Federal, observa esse dado de IPCE, por mais que todo o mercado olhe o dado de IPC. Então, acompanhar a IPCE é importante. Aqui a gente vê que os dados de PCE e o CPI, né? Então, ambos, aqui é o global, que inclui alimentos, energia, tudo, e aqui é o core, que exclui alimentos e energia. Então, o CPI é o preto, né? E o PCE é o azul. Então, o CPI está em 3, PCE 2,5, e aqui o core, que exclui alimentos e energia, 3,3, 2,6. Então, está ainda dentro de um nível bom, ambos ainda abaixo da taxa de juros. Então, a taxa de juros ainda está maior do que a inflação. Isso faz, ou pelo menos é para fazer, né, com que ajude a conter essa inflação.
Bom, por parte de mercado americano, essas são as principais informações que a gente tem. Então, decisão de taxas de juros. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a nível global, o que mais que a gente tem. E também essa semana, vou até passar aqui para o calendário para mostrar para vocês. Ó, essa semana eu vou escolher aqui. Primeiro eu vou começar com Estados Unidos. Em vez de colocar todos os impactos, eu vou colocar alto e médio impacto, tá? Que eu tô na X-Station. Aqui, na terça-feira, a gente já começa a conhecer os dados de mercado de trabalho. Então, a gente vai conhecer o JOLTS, que é um relatório que vai divulgar as vagas disponíveis. Então, essa semana vai ser uma loucura de informação, mas a gente precisa pelo menos entender qual o fluxo. O que a gente precisa saber? Mercado de trabalho vai estar forte ou não? Como que vai estar essa... A gente vai conhecer também taxa de desemprego para essa semana. Então, tem muita coisa. Só para vocês criarem uma linha do tempo. Então, a partir de amanhã, a gente vai conhecer o JOLTS, que são as vagas de empregos disponíveis. Depois, na quarta-feira, a gente tem decisão de taxas no período da tarde, vai ser às 3 horas da tarde para vocês no Brasil. Inclusive, eu vou fazer a cobertura de seminário especial para acompanhar, inclusive, o discurso do Jeremy Powell. Então, a gente vai estar junto ali desde antes dos dados, durante os dados, após os dados. Então, vou deixar o link aqui da descrição. Vocês podem se inscrever, ativar, né, a notificação para não perder, tá? Então, na quarta-feira, a gente já vai ter uma noção de tudo isso que eu falei para vocês no início da visão semanal. Depois, meia hora depois, às 3h30, a gente tem então a conferência. Vou fazer o acompanhamento com vocês também. Na quinta-feira, a gente já vai ter então a decisão, né? A expectativa de uma manutenção. Na quinta, a gente tem pedido de subsídio de desemprego, que é dado de mercado de trabalho, tá? E aqui na quarta, a gente tem também o ADP, que eu esqueci de falar, que também é um outro dado importante de mercado de trabalho, que ele é como que um antecipado do payroll que a gente conhece na sexta-feira. Na sexta-feira tem taxa de desemprego, mercado não agrícola, então essa semana é bem movimentada em relação aos Estados Unidos. Adicionalmente a isso, a gente tem os resultados das empresas, que daqui a pouco eu vou passar também, e que pode trazer volatilidade adicional. Então, dito tudo isso, o que a gente precisa entender e qual o impacto que isso pode ter? Os índices já corrigiram desde as suas últimas históricas. Olha, então no Nasdaq, ele bateu a última máxima no dia 10 de julho e ele já chegou a corrigir cerca de quase 10%, 9,84%. Ele está batendo no 50% de FIBO, tá? Então aqui, quais são as perspectivas? Se a gente tiver uma manutenção de taxas, mais uma informação de que pode ter uma redução para setembro, o mercado pode reagir de uma forma positiva. O que mudaria esse cenário? Os resultados empresariais, porque as grandes empresas que vão divulgar resultados essa semana têm um grande impacto e porcentagem nos índices, como Nasdaq, Standard & Poor's. E se o mercado de trabalho na sexta-feira também vier forte. Então, tudo pode acontecer. De repente, a gente pode ter uma notícia muito positiva que leva os índices para o cenário de alta e depois uma notícia negativa que pode vir a corrigir. Ou só notícia boa e os índices voltam novamente para um cenário de alta, tá? Então, aqui, basicamente, atenção aos 38,2, que daria em 19.517 para o Nasdaq, e de repente os 23,6, considerando o último mínimo desse ano de 2024, tá? Então, a gente teve aqui o início de 2024, nessa primeira correção. Então, estou pegando o mínimo dessa primeira com o último máximo, tá? Então, aqui eu ficaria atento nessas regiões, claro que os números redondos também, 19 mil pontos, de repente até os 20 mil pontos se o cenário for muito otimista. Já em compensação, o Standard & Poor's, desde a última máxima, ele chegou a corrigir em torno de 5%. Lembrando que o Standard & Poor's corresponde às 500 maiores empresas de capitalização nos Estados Unidos. Ele já está trabalhando ali, chegou a trabalhar um pouco abaixo da média de 50, mas já está recuperando o cenário, acima dos 5.500. Aqui no Standard & Poor's, o que a gente pode observar? Os 23,6, se ele voltar a negociar acima disso, pode retomar a tendência de alta novamente. E aí a gente pode pensar 5.600, quem sabe 5.700 e até novamente máximas históricas. Então, essa semana pode tudo acontecer. Isso para informações positivas. Então, se a gente encontrar um mercado de trabalho
um pouco mais fraco, se a gente encontrar, de repente, possibilidades de redução de taxas para setembro, vai depender do discurso do Jerome Powell. Então, pode trazer um cenário de alta para os índices. Já em compensação, o dólar, ele pode vir para um cenário mais de queda nesse aspecto, tá? Porque uma redução de taxas vai fazer com que perca força da moeda. Então, ela já está, né, testando ali um pouco acima da média de 200, máximos decrescentes. Então, aqui ele pode vir testar essa região dos mínimos e vir para cá. Então, seria em torno de 103.600, aproximadamente, aí uma correção de pelo menos 0,6 ou quem sabe até 1%, vai depender muito, tá? Isso para o dólar. E o ouro, como tem uma correlação negativa, como eu falei, o ouro bateu as máximas históricas, teve uma correção recente, ó, chegou a bater quase 4, 5% de correção, e agora ele está fazendo máximos decrescentes. Então, num cenário de redução de taxas, com um dólar mais fraco, o ouro pode ganhar um cenário de alta. De repente, ele pode romper essa máxima decrescente e vir, de repente, buscar um novo máximo histórico. Tudo vai depender. Caso as notícias não sejam tão animadoras assim, o ouro, assim como os índices, poderiam corrigir, e aí a gente teria como referência a região de 38,2. De momento, ele está em 23,6 de FIBO, que também eu estou considerando o último mínimo do ano e o último máximo do ano, tá? Então, seriam essas referências, considerando também gráfico diário. Isso para Estados Unidos, acredito que euro-dólar também a gente já pode falar, porque pretende movimentar muito. Essa semana, o que a gente precisa saber em relação às outras moedas, aos outros índices? Muito do sentimento do mercado americano vai refletir a todos os outros mercados, tanto o americano quanto ao mercado asiático, salvo se tiver alguma informação pontual desses mercados. E as moedas, a gente precisa entender a força do dólar. A gente entendendo qual a direção do dólar, fica mais fácil também da gente entender a direção dos outros pares que estão em negociação. Então, por exemplo, o euro, se o dólar estiver mais forte, o euro vai ter um cenário mais de queda, né? O euro-dólar. Então, aqui esse gráfico, ele pode voltar. De repente, essa região de máximas decrescentes que está fazendo um fundo aqui, ela pode se tornar uma nova resistência. Então, por enquanto, ó, ele está quase para começar a negociar abaixo da média de 200 períodos. Então, muita atenção que ele pode começar a negociar abaixo dessas regiões aqui, se o dólar ganhar força. Se o dólar perder força, aí o euro pode vir, de repente, testar as regiões de 1,09,799. Mesma coisa com a Libra, tá? Que também estava testando uma região de alta. E agora ele estava testando numa região de alta e a gente tem próximo ali testando dos 50% de FIBO também, tá? Então, aqui a gente pensa nessa região de 50%. Observem que, inclusive, a Libra, como vai ter decisão de taxas também essa semana, a gente já começa a ver muita sombra, um corpo pequeno, muita dúvida em relação ao que esperar na decisão de taxas também, tá? Então, até aqui, ó, se a gente vou tirar aqui todos os países, vou deixar Alemanha, Reino Unido e União Europeia. Então, ó, para essa semana, o que tem de mais importante, o PIB para Alemanha, Reino Unido. A gente tem também inflação para Alemanha na terça-feira, com uma expectativa aí de manutenção de 2,2. Tem também inflação da zona euro, com uma expectativa de redução, 2,5 para 2,4. E na que exclui alimentos e energia, também redução de 2,9 para 2,8. Além disso, na quinta-feira, decisão de taxas de juros, vai ser praticamente às 8 horas da manhã e uma perspectiva de redução de 25 pontos. Vamos ver, então, se acontecer essa redução, aí a Libra poderia perder um pouco mais de força, e aí nesse cenário, de repente, a gente poderia ter como referência 50 ou até 61,8 de FIBO, tá? Considerando também esse último movimento de mínimo com máximo. Bom, vamos voltar para a apresentação e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do mercado asiático, a gente entra na parte dos gráficos, tá?
Outro banco central que vai apresentar decisão essa semana é o Banco do Japão. E a gente quer saber se o Banco do Japão vai atender as expectativas do mercado. Por quê? Existe uma probabilidade de um aumento das taxas cerca de 70%, é bastante coisa. Se você sabe um pouco sobre o mercado asiático, conhece um pouco de como é também a postura da política monetária do Japão, sabe que os decisores ali são um pouco mais conservadores, então eles não ficam aumentando tanto as taxas de juros assim. Inclusive, ficou por muito tempo com taxas negativas, agora está com taxa praticamente zero. As autoridades indicam a necessidade de um aumento e a comunicação do Banco do Japão indicou uma abertura para essa medida nessa próxima reunião, então, dessa semana. As autoridades estão aumentando o salário mínimo e que pode ajudar as expectativas de inflação começar a recuperar. Então, após o aumento significativo do aumento do ien, que no início do mês chegou no seu nível mais baixo em 38 anos. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o ien, mas, de fato, ele estava muito, muito fraco frente ao dólar. Ele chegou a bater praticamente 162 ienes por dólar. Então, o dólar estava muito forte frente ao ien, ele já recuperou bastante, então, desde essa região de 162, ele já corrigiu quase 6%, está testando média de 200 períodos agora. Então, se o Banco do Japão aumentar as taxas de juros, traria um resultado mais positivo para o ien, e ele poderia chegar de repente aos 152, aos 50% de FIBO, 151,600, mais ou menos nessa região. Agora, se o Banco do Japão continuar não movendo as taxas de juros, isso poderia trazer uma força para o dólar. Mas como nessa semana a gente também tem decisão de taxas do Fed, uma não alteração ainda fortalece o dólar, mas um discurso onde possibilita a redução para setembro poderia sim trazer uma fraqueza para o dólar. E aí, se o ien tiver um aumento das taxas de juros, aí o ien pode bater os 152 ou menos, tá? Então a gente já começa a ter essas perspectivas aí no radar. Então vai ser bem interessante essa semana. Agora, trazendo um pouco de informação global para vocês. A gente tem aqui alguns dados de PMIs de manufatura. Então, Alemanha e França estão novamente relatando uma queda nas leituras, para níveis bem baixos comparado ao resto do mundo. Então, a gente tem aqui Reino Unido com 51,8, Estados Unidos 49,5, Japão 49,2, Austrália 49,4, França e Alemanha 44. Então, assim, praticamente o único que está acima de 50 pontos é o Reino Unido, Estados Unidos está próximo também, com 50 pontos. É aquela divisão que a gente faz entre contração e expansão. Então, tudo que está abaixo de 50 está em cenário de contração, está em cenário de redução. Então, é bem importante, na verdade, o PMI ele vai ditar se a economia está com fome ali de fabricação, né, com crescimento. Então, de momento, a parte da Europa está um pouco mais fraca, a gente observa também pela França e pela Alemanha. Aqui, esse gráfico é bem interessante porque ele mostra um pouco de termômetro em relação às empresas que já divulgaram seus resultados e como os preços das ações dessas empresas reagiram. Então, aqui a gente tem a surpresa, né, agregada em relação às empresas e o quanto que o preço variou. Então, tudo que está negativo é que teve uma variação negativa e o que está positivo é que teve uma variação mais para o positivo. Então, a gente teve tecnologia, parte de finanças, de energia, teve uma variação um pouco mais para o positivo, mas não trouxe tantas surpresas assim, tá? Então, a gente até o momento já conheceu resultados de 200 empresas do Standard & Poor's, e a Google, né, que corresponde ao Alphabet, e também a Tesla desencadearam uma queda em Wall Street na semana passada. Então, os resultados não foram como esperado, apesar de alguns números serem bons, mas as perspectivas de crescimento menor a futuro foi o que prevaleceu. Então, ainda há muitas empresas importantes pela frente essa semana. Empresas, no entanto, que estão surpreendendo tanto positivamente nos semestres anteriores. Então, aqui a gente tem empresas, a AMD, que é de microchips também, envolve muito tecnologia, a Microsoft, a ARM também, que é empresas de tecnologia, Meta. Então, todas essas empresas, Amazon, Intel,
Então, todas elas terão seus resultados ainda esta semana. Então, por que isso pode trazer movimentação para o Nasdaq? Como eu falei para vocês, porque essas empresas têm um percentual de participação muito grande, são as Big Techs, e principalmente no Nasdaq, que é o índice de tecnologia. Então, tudo pode acontecer. Acho que essa semana vai ser uma semana de extrema volatilidade e também oportunidade. Bom, vou falar rapidamente aqui das commodities e aí a gente passa também para o gráfico, tá? Hoje eu vou trazer o ouro. Então, como eu falei, o preço do ouro caiu abaixo dos $2.400 por onça, atingiu seu nível mais baixo entre 2 semanas, então a gente até deu uma olhada lá no gráfico, à medida então que os investidores se tornavam cautelosos com os principais dados econômicos dos Estados Unidos. No final de semana mostrou uma recuperação após os dados do PCE, como eu falei, que foi dentro ali das expectativas. Então, quando o PCE veio dentro das expectativas, passa a mensagem que está ok, que é uma notícia boa e que a gente pode encontrar, então, redução das taxas em setembro, e isso faz com que, então, o dólar tenha um cenário mais alto. E aqui o petróleo, os preços do petróleo caíram devido às preocupações com a procura na China e as expectativas de um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio. Então, apesar da queda dos estoques, que aconteceu de 3,7 milhões de barris, o mercado permanece cauteloso. As exportações russas de petróleo bruto também diminuíram, espera-se uma redução da exportação da OPEP que possa restringir o mercado. Então, agora eu vou abrir um pouco mais da parte do gráfico, tanto para petróleo. Então, aqui, ó, o petróleo, se a gente pegar também aqui, desde o último até o máximo, tá? Ele está próximo do 61,8. Então, aqui é uma região de suporte importante, que se ele romper, praticamente já perde toda a estrutura, mas se essa região de suporte se sustentar, ele pode vir a buscar os 50%, 38,2 aqui, que seria próximo das regiões de $80 para o petróleo, tá? E a parte do gás natural, ele já corrigiu bastante também, agora ele está nas regiões de $2. Então aqui ele está fazendo, fez né, um máximo decrescente, e aqui um próximo nível que a gente precisa acompanhar é porque no diário, pelo menos, ele está trabalhando próximo das médias de 200 períodos, tá? Então ele poderia voltar a buscar essas regiões por aqui como um possível cenário também de mais um topo descendente. E o ien já falei, exato. Então o DAX também, que é o índice correspondente ao mercado europeu, também veio corrigindo bem, fez um suporte aqui nas regiões de 18 mil pontos, voltou, não chegou a bater nas máximas históricas, mas tem corrigido ultimamente, a gente vê máximos decrescentes, mas ele já está trabalhando acima dos 23,6. Então a ideia é entender se ele vai se manter acima dos 23,6 de FIBO, que aí ele poderia retomar essa tendência de alta. Vai depender muito também dos dados de inflação que a gente vai conhecer essa semana e das decisões de política monetária, porque daí o sentimento de mercado americano pode atingir também o mercado europeu e também asiático. Já por parte de análise de mercado, deixa eu trazer aqui para vocês como foi o fechamento praticamente na semana passada. Então aqui, em vez de deixar diário, eu vou mudar para semana. Ó. E aí, nos Estados Unidos, a gente teve uma correção aqui do Standard & Poor's de 1,7%, o mercado brasileiro quase 1% de correção também, o Russell 2000 positivos em 0,34%, Nasdaq já teve uma queda de mais de 3,75%, o VIX, que mede a volatilidade com uma variação positiva de 4,5%, e Dow Jones positivos em 0,30%, tá? Mercado europeu, inclusive, ó, bem negativo. Então, tá vendo que a parte da Europa pesa um pouco mais no sentimento. Então, a gente tem, inclusive, França caindo mais de 2,55%, Eurostoxx 2%. O que poderia também ter uma variação mais positiva seria o FTSE 100, que é o índice do Reino Unido, com uma possibilidade de redução de taxas, então, já que a gente vai sair de 5,25 para 5,5, que é o que o mercado de repente está prevendo, isso poderia trazer um cenário de alta para o índice e uma fraqueza na Libra, tá? E o mercado da Ásia-Pacífico a gente vê também num tom muito mais negativo, então os índices tanto do Nikkei quanto da China, o HK50, todos bem negativos, tá? Então todo esse sentimento pode mudar um pouco até durante essa semana por conta de todas as informações que a gente vai ter em relação ao calendário.
E, bom, pessoal, acho que essa é uma das essas são as principais informações que a gente tem para a semana. Aqui vocês podem filtrar quais são os mercados correspondentes que vocês têm interesse e qual o impacto, e ficar atento nos horários que essas informações vão sair também para conseguir acompanhar e pelo menos não ser pego de surpresa nas movimentações de mercado, tá bom? Quero agradecer a vocês, né, ficaram comigo até agora, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o convite, então, para os seminários de abertura de mercado todos os dias às 10h30 da manhã e para o seminário especial na quarta-feira, correspondente à decisão de taxas pela Reserva Federal, à tarde. A gente vai começar uns 15 minutos antes. E na sexta-feira, para acompanhar o payroll também, vai ter seminário especial, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida aqui na descrição tem um link também para você entrar em contato conosco e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.